Bom dia, tudo bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Mais um momento de juntos estudarmos a Escola Sabatina. Lição esta que traz como título Vida e Bem, Morte e Mal, Bênção e Maldição. Hoje, então, 16 de novembro. Quero convidar você a fechar os seus olhos para uma breve oração inicial. Querido Pai, estamos aqui neste momento onde estudaremos a Escola Sabatina, pedimos a presença do Teu Espírito, que o Teu Espírito nos mova, que possamos falar então somente aquilo que seja por honra e glória ao Teu Santo Nome. Amém. Te pedimos então a Tua presença mais uma vez, pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Próximo ao final do livro, depois de um longo discurso sobre o que aconteceria ao povo se desobedecesse ao Senhor e quebrasse as promessas da aliança, Deuteronômio 30 começa com a promessa de que, mesmo que caíssem em desobediência e fossem punidos com o exílio, Deus o restauraria à terra. Isto é, caso se arrependessem e obedecessem seus maus caminhos, ou melhor, e se abandonassem os seus maus caminhos. Então Deus faria tudo isso àquele povo se eles então se arrependessem dos seus pecados e também abandonassem os seus maus caminhos que eles então tinham como hábito, inclusive de adorarem outros deuses. Então Deus é um Deus de misericórdia. Em Deuteronômio 30, versos de 15 a 20, ele nos faz uma pergunta, e essa pergunta eu quero fazer a você, Jair. Quais são então as opções apresentadas ao antigo Israel e como refletem o que vemos em toda a Bíblia? Por favor. É uma alegria poder participar nesse momento tão precioso, ao estudar essa parte da lição. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, da inspiração do Espírito Santo para entender na sua íntegra aquilo que Deus quer falar com você e comigo nesta manhã. Queridos, a pergunta é a seguinte, né? O que representa para você e para mim vida ou morte? Representa muito, não é? Todos nós queremos viver. Morrer não está na nossa contabilidade, não está na nossa mente. Nós queremos viver. E para Deus é a mesma coisa, Francisco. Mesma coisa. Deus quer que nós pudéssemos viver de vida longa, mesmo nesta vida. Por isso que Ele coloca diante de você, diante de mim, essa grande responsabilidade. Se nós queremos viver, nós precisamos obedecer às instruções pela qual Ele passa para cada um de nós através de Moisés. E aqui em Deuteronômio 30, eu quero ler do versículo 15 até o versículo 20 apenas. É um texto um pouco meio longo, mas é muito interessante que nós entendamos todos os propósitos de Deus e o que Ele deseja para você e para mim. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual passas para possuí-las. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses e os servirem, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para o possuírem. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas
tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor teu Deus com juramentos prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Eu acredito que aqui está mais do que bem explicado, né, queridos? Você quer viver, ter vida longa, obedeça às orientações divinas. E a orientação de Deus, queridos, não é nada mais, nada menos que nós o amemos de todo o nosso coração e guardemos seus mandamentos. Para muitos, os mandamentos parecem ser pesados, parecem ser difíceis, mas para aqueles que têm Jesus no seu coração, torna-se leve, tranquilo e nós guardamos com alegria e com muito regozijo. Aqui nos diz que vida, bem e bênção, em contraste com a morte, mal e maldição, porém, pode-se argumentar com justiça que Deus ofereceu apenas o bem, a vida e as bênçãos. Mas caso escolhesse se afastar dele, essas coisas ruínas seriam o resultado natural, pois eles perderiam a proteção divina especial. Em um sentido real, o Senhor disse-lhes, portanto, como o livre-arbítrio que lhes dei, escolham a vida, a bênção, o bem, e não a morte, nem o mal e nem a maldição. Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã, querido, que Ele coloca diante de você, diante de mim, dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Não tem como desviar dessas duas realidades. E Deus dá um conselho, que conselho maravilhoso. Ele diz, escolha o caminho da vida para que você viva. Então esses são os conselhos que Deus transmitiu para o povo de Israel. Eles foram rebeldes, eles foram teimosos e muitos deles foram obedientes, foram fiéis. Deus está falando com você e comigo da mesma forma hoje. Não escolha o caminho da morte não, escolha o caminho da vida para que você possa viver e depois viver uma vida eterna para nunca mais ter fim. Amém. Muito obrigado, Jair.